coisas, gente, que daí eu podia ter gravado desde o início, né? Mas tá bom. Tá, beleza. Vou voltando aqui, então. A pessoa quer ligar um equipamento que opera com 9 volts, porém ele tem uma fonte de 12. Se ele fosse ligar direto, o que ia acontecer? O que acontece? Queimar, que nem aconteceu ali com aquilo. Sim. Outro exemplo mais do cotidiano de vocês. Vamos ver. Qual é a tensão que vem nas nossas casas? A tomada, né? Da tomada, né? Quanto que vem de tensão ali? Vocês sabem? 120 volts. Tem 120 e tem casas que vai 220, né? Dependendo do lugar que tu morar, vai ser uma tensão ou outra. E tem casas que tem 110 e 120. 110 e 220, né? O que acontece se eu ligo um equipamento que funciona 110 lá numa tomada 220? Ele Queima? Vai queimar. E se eu ligar um equipamento 220 numa tomada 110? Acho que é a mesma coisa, né? Ou não? Aí é que tá. Se eu tenho, vou pegar um exemplo de um secador de cabelo, tá? Se eu tenho um secador de cabelo 220 e eu ligo ele no 220, tá funcionando normal. Agora, se eu ligar ele no 110, o que vai acontecer? Ele vai funcionar, porém com uma potência menor. Ele vai fazer vento ali mais fraco. Então, por isso que quando a gente tem tomadas 110 e 220, e eu ligar um equipamento que é 220 no 110 não tem problema, porque ele não vai estar recebendo uma descarga, ele não vai estar recebendo uma tensão muito grande, ou uma energia muito grande. Ele vai estar recebendo menos tensão do que ele suporta. Mas se eu ligar uma coisa que é 110 em 220, ele vai receber muito mais energia do que ele suporta, aí ele vai queimar, que é o que aconteceu com a pilha ali antes, né? Queimou a pilha. Entendido, pessoal? Sim. Aqui é o mesmo caso. Ó. A gente tem uma fonte de tensão que é maior do que um equipamento aqui que ele opera. Meu equipamento ele opera com 9 volts. Se eu ligasse direto aqui nessa fonte, eu ia queimar ele. E aí diz aqui que o equipamento, além disso, ele tem uma resistência interna, tá? O que é uma resistência interna? Por exemplo, eu tenho ali, sei lá, um chuveiro, tá? O chuveiro, ele opera 127 volts, mas dentro dele tem uma resistência, tá? Então, nesse caso aqui também, aqui o equipamento, ele opera com 9 volts, e além disso, ele tem uma resistência ali dentro dele, tá? Aí diz o seguinte aqui, ó, entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida. Aí, minha gente, eu pergunto para vocês, o que vocês fariam quando lessem uma questão dessa no Enem? Chutaria. A hora do desespero. Pois é, eu faria o mesmo também. Essa questão é muito difícil, gente. Olha isso, tá? Eu vou resolver aqui com vocês, mas vocês vão ver, ela é muito complicadinha, assim, tem vários passos, tanto que o percentual de erro dessa questão foi super alto, assim, quase ninguém acertou. Mas vamos vendo, vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá? Vamos ir indo devagar e qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vão falando, tá? Por enquanto, a gente só estava lendo ela e tentando entender o que está acontecendo. Entenderam o que estava acontecendo aqui no circuito, pelo menos? Acho que sim, será? Então tá. Vamos seguir. A resposta certa é a D, tá? Agora a gente vai ver o porquê. Se você chutar, ia chutar em D de Deus, né? Aí acertava. Ai, que viagem. Tá. Aí aqui é tudo que eu li e falei com vocês, tá? Mas por onde que a gente começa nisso? Por onde?
Então, eu sugiro a gente começar pela parte mais simples, que é o que ele diz aqui, a informação bem no finalzinho, ó. Ele pergunta, né, aonde que a gente tem que ligar esse equipamento para ele funcionar direito e não queimar, né? E qual que é o valor da intensidade da corrente que é estabelecida nele. E aí que vem a coisa que a Dorothy falou, que é a lei de Ohm, né? Então, a parte mais simples seria a seguinte: se o equipamento que ele tem opera com 9 volts, tá? E tem uma resistência interna de 10 quiloohms, a gente já vai ver o quilo, né? O que vem a ser. Aplicando a lei de Ohm, a gente encontra o valor da corrente. Como é que a gente faz isso? Vamos ver primeiro o que é a lei de Ohm, né? Que eu já postei lá na apostila para vocês, mas a gente ainda não marcou aula para ver isso, mas nas próximas aulas a gente vai ver. A lei de Ohm, minha gente, é uma lei que relaciona a tensão, a corrente e a resistência de um circuito elétrico, tá? A tensão é esse V grandão aqui. A corrente é o I, pequenininho, e a resistência é o R. Então, em um circuito, quando a gente for analisar essas três coisas, tensão, corrente e resistência, a gente aplica essa lei aqui e consegue obter resultados. Por exemplo, se eu tenho a tensão e a corrente, eu consigo ver a resistência do circuito. Se eu tenho resistência, eu consigo e a corrente, eu consigo ver a tensão, e assim por diante, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem a tensão, que é 9 volts. Então, ali no lugar do V, eu vou botar o 9, tá? E ele tem resistência interna de 10 quiloohms. Então, o I é a corrente que a gente quer descobrir. A gente não sabe. A resistência a gente tem, que é 10 quiloohms. O que é o quilo? O quilo, ele é uma unidade de medida. Para quilo, a gente usa o 1000. Então, se eu tenho 10 quiloohms, eu tenho 10 mil ohms. Ficou entendido essa parte, gente, ou não? Sim, sim. É a mesma coisa que eu dizer para vocês, ó, 1 quilo, ele tem quantas gramas? Quantas gramas tem num quilo, gente? 1000. 1000, né? Aqui, em 10 quiloohms, a gente tem 10 mil ohms, tá? Em 1 quilo, a gente tem 1000 gramas. Em 20 quilos, a gente tem 20 mil gramas. Em 10 quilos, a gente tem 10 mil gramas. É a mesma unidade, o mesmo prefixo de unidade de medida, tá? Quando tiver K, vocês já sabem. Quer dizer que é quilo, quer dizer esse número aqui vezes 1000, tá? Beleza, visto isso, agora a gente vai encontrar a nossa corrente elétrica. Como é que a gente faz aqui? Como é que a gente acha a corrente elétrica a partir disso aí? Isola o I? Muito bem, isola o I, né? Vamos deixar o I sozinho aqui desse lado. O que a gente faz daí? Passar o 10.000 pro outro lado? Passamos os 10 mil para o outro lado. O 10 mil está fazendo qual operação aqui desse lado? Vezes. Do outro lado ele vai, então, Dividindo. vai dividindo. Então, nós vamos ter daí 9 dividido por 10 mil igual a I. A gente isolou o I, né? Agora a gente vai descobrir quanto que vale a nossa corrente dividindo 9 por 10 mil. 9 dividido por 10 mil dá 0,0009. Quantos zeros a gente tem aqui embaixo? 4. A gente tem que ter 4 aqui também, né? Tendo 4 zeros e o 9 no fim, a gente sempre põe a vírgula na última casa aqui. Tranquilo, minha gente? Tranquilo. Tá, beleza. Aí agora a gente descobriu o valor da corrente, né? Vamos voltar ali, ó, na nossa questão.
Ele pergunta aqui, qual que vai ser o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Beleza, a primeira pergunta é, quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado? Daí tem aqui, entre A e C, entre B e E, entre A e D, e etc. A gente não fez essa parte ainda, mas a gente fez a parte da corrente. Então, daquele resultado que a gente achou, qual que mais se aproxima aqui do valor que a gente achou? 0,9. O 0,9, né? Só que a gente não achou 0,9. A gente achou 0,00009. Por que que ali não tem essa resposta? Por que que ali os caras colocaram o resultado em termos de unidades submúltiplas? Vamos lá lembrar da nossa tabelinha bonita. Cadê a nossa tabelinha? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É uma tabelinha que eu falei, comentei para vocês, ela aparecia ingênua, mas apareceu ali na questão do Enem, né? Vamos voltar aqui bem lá no início. Cadê a tabela? Ui. Vocês lembram que tinha os submúltiplos, que era 10 na menos não sei quanto? Acho que nem tá aqui. Eu devo ter... Vou abrir aqui uma outra na internet para vocês. Submúltiplos. Deixa eu ver se tem aquela que eu usei com vocês. Acho que aqui eu usei. Essa daqui eu usei com vocês, ó. Aqui tá dando submúltiplos de Coulomb, tá? Aqui nessa imagem aqui onde eu tô apontando. Mas pode servir para qualquer coisa, né? Ali a gente está tratando de corrente. Então vai ser a unidade de corrente é o ampere, tá? Então a gente achou aqui um número, deixa eu voltar para vocês verem bem. A gente achou um número aqui, tá? O 0,9 vezes 10 na menos 3. Como é que a gente chega nesse processo aqui, gente? Vocês lembram? Pessoal? Vocês lembram como é que do 0,0009 a gente chega nesse número aqui? Por causa dos 3 zeros que não estão ali. Ou não? Por causa dos 3 zeros, né? Lembra que quando a gente passa a vírgula para a direita, a gente diminui aqui uma potência? Né? Então, se eu diminuo uma vez, é 10 na menos 1. Se eu diminuo duas vezes, é 10 na menos 2. Se eu diminuo 3 vezes, é 10 na menos 3. Lembraram? Sim. Aí, o que que acontece? Eu tive 0,9 vezes 10 na menos 3, mas ali na minha resposta eu não tenho isso ainda. Mas eu tenho 0,9 MA. O que que é aquele M? É um submúltiplo. Aqui a gente tem 10 na menos 3, significa mili alguma coisa. Então, aqui a gente põe que é miliampere. Aí sim a gente achou a nossa resposta. Ó. Então, o que que a gente fez? Só nessa primeira coisa que a gente fez aqui, a gente já eliminou todas essas outras alternativas aqui. A gente ficou entre a D e a E. Tranquilo? Sim. Agora, pessoal, agora a gente vai fazer o quê? A gente tem que achar aonde que eu tenho que ligar aquele negócio lá para ele funcionar. Ou vai ser entre B e E, ou vai ser entre A e E, porque foram as respostas que eu consegui eliminar ali. Ó, eu eliminei todas essas outras aqui e fiquei com B e A e E, tá? Então, ou eu ligo aqui e aqui o meu equipamento, ou entre A e E. Agora a gente vai ver como que a gente descobre isso. Agora, se vocês fossem chutar, né? Iam ficar entre D e E e poderiam chutar entre uma dessas duas e teriam uma chance maior de acertar. Mas a gente quer a certeza, a gente não quer a dúvida, né? Então, o que que acontece aqui, minha gente? Agora é matéria nova, a gente não viu isso ainda, tá? Não se assustem. Se eu ligar entre o B e o E, eu vou colocar um fiozinho aqui, ó. Botei um fiozinho laranja para vocês.
liguei aqui o meu equipamento. Por que eu botei esse 10 quiloohms aqui? Porque eu sei que o meu equipamento ele tem uma resistência interna. Então, eu tenho que mostrá-la aqui, porque no meu circuito ele vai passar por tudo isso e vai passar pela resistência interna para ligar o equipamento. Aí, o que acontece agora, pessoal? Acontece uma coisa muito louca, tá? Eu vou voltar aqui no conteúdo para vocês, porque vocês ainda não tiveram isso, então eu vou ter que explicar aquela parte ali, tá? A gente já recém está vendo essa parte de lei de Ohm, mas logo em seguida a gente vai ver o que acontece ali. Ó. Existe uma coisa chamada resistores em série. O que significa isso, tá? Nem sempre num circuito a gente vai ter bonitinho um resistor só. Às vezes a gente tem mais de 100 resistores num circuito. Então a gente chama isso de associação, tá? Então quando a gente tem mais de um resistor num circuito, são associações de resistores. No nosso caso aqui, a gente vai ver os resistores em série primeiro, tá? Tranquilo até aqui, gente? Estão acompanhando? Estão com alguma dúvida? Tá tranquilo, Célia. Qualquer coisa vocês falem aí, gente, tá? Não estou entendendo, ou pode voltar alguma coisa, eu volto tranquilo. Aí tá, resistores em série. Vamos lá. Quando a gente tem resistor em série, o que é resistor em série? Vou mostrar aqui no circuitinho, lá no nosso coisinho aqui, o nosso laboratório, tá? Resistor em série é quando eu tenho um resistor ligado assim no outro, ó. Um do ladinho do outro, tá? Isso aqui é uma configuração de resistor em série. Opa! Aqui temos 3 resistores em série, ó. Eles estão bonitinhos ligados um ao longo do outro, tá? Que é mais ou menos o que aparece aqui nessa fotinho, ó. Vou voltar aqui. Que é o que aparece aqui nessa fotinho, ó. Tá um resistorzinho ligado no outro, ó, na mãozinha do outro. Então, eles estão em série. Quando isso acontece, toda a corrente que vai entrar nesse conjunto desses resistores vai ser igual. Ou seja, a corrente que passa aqui nesse resistor vai ser igual a que passa aqui e igual a que passa aqui, tá? Então, quando eu tenho resistores em série, a corrente é igual em todos eles. Agora, o que acontece com a tensão elétrica? A tensão que vai passar por eles vai ser dividida. Então, eu vou ter um pouquinho de tensão nesse, um pouquinho de tensão nesse e um pouquinho de tensão no outro, tá? Então, resistor em série, correntes iguais em todos eles e tensão vai ser diferente, vai ser uma tensão para cada resistor. Um exemplo. Eu tenho aqui 3 resistores que estão em série, ó, eles estão ligados um no bracinho do outro. E aqui a gente tem uma fonte de tensão. Eu tenho resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Se essa fonte de tensão aqui é 9 volts, tá? E o resistor 1 tem uma resistência de 2 ohms, o resistor 2 uma de 3 ohms e o resistor 3 com 7 ohms. Como que eu saibo qual a corrente elétrica que vai passar e a tensão em cada um desses resistores? Eu estou fazendo tudo isso aqui, gente, para a gente entender aquela questão que envolve um monte de coisa, tá? Então, vamos ver como que funciona nesse circuitinho simples aqui. Primeiro, a corrente que passa aqui vai ser a mesma, como a gente já viu, né? Por quê? Porque a gente tem resistor em série, mas o que muda é a tensão. Para a gente achar a corrente, para a gente depois achar a tensão, primeiro a gente tem que achar a corrente, tá? Então, como que eu acho essa corrente nesses resistores em série? Tá? Primeiro, para o resistor 1, eu vou ter uma tensão 1 igual a corrente que passa nele vezes a resistência 1. Isso aqui é a lei de Ohm, tá, gente? É a lei de Ohm aplicada nesse primeiro resistor. Agora vamos ver no resistor 2. No resistor 2, eu tenho uma tensão 2, que é diferente da tensão 1, igual a corrente, que é a mesma, é I,
vezes R2. No 3, a gente tem a tensão 3, que é V3, igual a I, que é a corrente, que vai ser igual, vezes o R3. Tranquilo, gente? Ou tá complicando muito? Vão falando aí. Estão entendendo? Não entenderam alguma coisa? Como é que vocês estão aí? Pessoal, deem sinal de vida. Gente, vocês estão aí? Vocês estão entendendo, gente? Ah, travou. Vocês estão conseguindo ouvir o que eu tô falando? Estão conseguindo acompanhar? Oi, Eu tô ouvindo, professor. professor. Sim. Tá, não entenderam tudo até agora? Tá tranquilo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui o que falaram. Sim, tô entendendo. Tá. Ó, vocês falem, hein? Porque isso aqui é complicadíssimo, tá? Beleza, até agora estamos aqui. A tensão vai ser diferente, a corrente vai ser igual. Começamos com 8 pessoas na aula e agora tem 3, 4. Tá bom? Beleza. Mas qual que vai ser o valor da corrente, né? A corrente a gente sabe que é igual e depois a gente vai calcular cada uma das tensões. Vamos ver como é que a gente acha a corrente. Primeiro, para achar a corrente que vai passar aqui, eu vou ter que fazer uma chamada coisa resistência equivalente. A resistência equivalente em série, ela é dada pela soma de todos os resistores que existem aqui, tá? Então, a resistência equivalente vai ser o resistor 1 mais o resistor 2 mais o resistor 3. No nosso caso aqui, o resistor 1 era 2 ohms, o resistor 2 era 3 e o resistor 3 era 7. 2 mais 3 mais 7, eu tenho uma resistência equivalente de 12 ohms, tá? Resistência equivalente aqui nesse caso é a soma de todos os resistores, é como se eu transformasse eles num só, tá? Beleza, eu descobri que a resistência equivalente é 12. Então, agora eu posso calcular a minha corrente elétrica. Eu sei que a tensão aqui é 9, dividindo ali por 12, né, que eu já isolei o I aqui, divido 9 por 12, eu vou ter a minha corrente que é 0,75 amperes. Tranquilo aqui, gente, ou ficou dúvida? Peraí, tá. Pode falar se ficou dúvida, Dorothy. Ah, tá, entendi. Não, de boa, desculpa. Certeza? Certeza? Sim, mas no caso, assim, o 9 vai ter sempre. O 9 é porque eu tinha dado esse valor, ó. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Eu disse que aquela fonte ali tem uma tensão de 9, tá? Poderia ser outro valor. Eu poderia dizer, ó, a fonte de tensão é igual a 20. Aí, no lugar da tensão, tu ia botar 20 ao invés de 9, tá? Ah, bom, tá. Obrigada. Tá, de nada. Beleza. Aí, 9 dividido por 12 dá 0,75 amperes, que é a corrente, tá? Então, a corrente aqui é a mesma que passa no R1, tanto no R2, tanto no R3, porque a gente tem resistores em série. Se a gente for ver agora, a gente vai calcular a tensão em cada um. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar V1 igual a corrente vezes a resistência, que é a nossa lei de Ohm, né? Voltando ali lá no início que a gente tinha feito isso aqui, ó. Para V1 é I vezes R1, para V2 é I vezes R2, e para V3 é I vezes R3. O I a gente encontrou, 0,75. Agora a gente só vai calcular cada uma das tensões. Então, em V1, eu vou ter 0,75 vezes 2, que é a resistência do R1,
Em V2 vai ser 0,75 vezes 3, que é a resistência do R2, e em V3 vai ser 0,75 vezes 7, que é a resistência do R3. Aí eu encontrei a tensão em cada um dos meus resistores. No resistor 1 eu vou ter uma tensão de 1,5, no 2 eu vou ter uma tensão de 2,25, e no 3 a gente vai ter uma tensão de 5,25. Agora olhem só, minha gente. Quando a gente calcula essas tensões finais aí, a gente somando elas tem que dar sempre igual à tensão que é fornecida aqui pela fonte. Ó. Se a gente somar 1,5 com 2,25 e 5,25, vai dar 9. Então, essa tensão aqui que saiu, ela foi distribuída nesses resistores. Então, quando a gente tem em série, a nossa tensão é distribuída e a corrente vai permanecer sempre a mesma, tá? Esses são coisas que vocês têm que ter um macete assim na cabeça, ó. Resistência, resistores em série, corrente igual e tensão dividida. E no fim, a tensão somada que eu achar ali sempre vai ser igual à tensão da fonte. Tranquilo? Tranquilo. Tudo isso para a gente voltar lá na nossa questão, tá? Vamos voltar aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei B e E, né? Eu tenho aqui uma fonte de tensão, que nem o exemplo lá que a gente pegou. A gente tem uma fonte de tensão de 12 volts. E eu tenho aqui, ó, 3 resistores de 100 ohms. Esse aqui eu vou ignorar porque não está fechado o circuito aqui. Então, ele não me interessa, tá? Então, o que eu fiz? Desses 3 resistores aqui, eu fiz um resistor em série. O que é o resistor em série? É quando a gente soma os 3, né? 100 mais 100 mais 100 dá 300. Então, eu resumi esses 3 resistores em um só. Eu posso fazer isso, tá? Entendido essa parte aqui, gente? Sim. Certeza? Sem sombra de dúvidas? Não. Então fala! Que raiva que dá quando vocês dizem que sim e não entenderam. O que não entendeu, Dorothy? Fala aí. Não, Sara, tipo, aí sempre quando ocorrer isso, no caso das questões, aí a gente liga, que nem tu fez ali, pra gente não se perder, no caso. Daí, tipo, Sim. é um... Ah, tá. Não, daí fica No mais caso, simples. tu desligar, no caso, fazer esses fios aqui. Sim, Tá? pra Sim, te ter no mínimo uma noção, sabe? Sim, porque se não ficar só imaginando é bem ruim, né? Eu sempre desenho, senão não tem como. Aí tá, eu liguei os fiozinhos aqui, daí eu vi, tenho 3 resistores em série, eu posso como é que se diz? Compactar isso aqui, né, para ficar menor o circuito. Então, se eu compacto eles, eu tenho um resistor de 300 ohms, porque eu fiz a resistência equivalente deles aqui. Tranquilo essa parte? Tranquilo. Aí eu continuei desenhando aqui, ó. Esse é o nosso grande, esses 3 resistores virou esse pequeno. Aqui é o de 100, que está aqui do lado. E aqui embaixo é o de 10.000 ohms, que é a resistência interna do equipamento que eu liguei. Louco isso aqui, né? Esses circuitos são bem xaropinhos. Até aqui, tranquilo? Sim. Agora a gente vai ver outra coisa que a gente ainda não viu. Resistências em paralelo. A gente viu que existem os resistores em série e também existem resistores em paralelos. Isso aqui é um resuminho, tá? Isso aqui vocês tudo vão ter depois, não esquentem. Agora, os resistores em paralelos. O que é resistor em paralelo? É quando a gente tem mais de um resistor num circuito que estão ligados dessa maneira. Eles não estão mais um do ladinho do outro. É como se um estivesse um em cima do outro, tá? Nesse caso aqui, quando a gente tem resistor em paralelo, é o contrário aí dá um nó na cabeça, é o contrário do de série. Em paralelo, as tensões que vão ser iguais e a corrente vai ser um valor diferente para cada um. Em série era o contrário, né? A corrente que era igual e a tensão que era dividida, era diferente. Agora é o contrário, só para facilitar a nossa vida.
um exemplo. Aqui a gente tem um circuitinho de exemplo, tá? Se a gente tem uma fonte de 9 volts, o resistor 1, aqui que eu coloquei que ele tem 10 kΩ, e um resistor 2 com 15 kΩ, significa 15.000 ohms, e o outro 10.000 ohms. Qual que vai ser a corrente elétrica e a tensão em cada um deles? Vamos ver como é que a gente faz em paralelo. Em série a gente já viu. Nenhuma dúvida lá no série? Ficou tranquilo, gente? Tranquilo. Falem, pelo amor de Deus, se não entenderam. Tá, Ana Mel, a Dorothy, o Gustavo e a Fabiana. Beleza. E aí? O que acontece aqui agora, pessoal? Agora, a tensão vai ser a mesma em todos os resistores, portanto, a gente vai chamar essa tensão de V, porque ela vai ser igual, não vai ser V1 ou V2. E a corrente vai ser um valor em cada uma, então a gente vai chamar de I1 e I2. Para a gente calcular, a gente vai usar a mesmíssima lei de Ohm, que é V igual a I vezes R, só que aqui o V vai ser igual, né? Então eu não preciso botar V1 ou V2. E o I1 vai ser diferente do I2, e o R1 é o resistor 1, e o R2, resistor 2. Agora, para a gente encontrar cada uma dessas correntes, a gente vai usar o valor da tensão, que é 9, porque eu disse que é 9, tá? Pode ser outro valor, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, mas eu disse que é 9 aqui, ó. Tá aqui o nosso valor. E vou encontrar as minhas correntes, tá? Então, 9 igual a I1 vezes 10.000, que é o primeiro resistor, e 9 igual a I2 vezes 15.000, que é o nosso segundo resistor. Para achar aqui, a gente divide 9 por 10.000 e aqui 9 por 15.000. Dividindo isso, a gente vai achar isso aqui, né? Se a gente for fazer aquele cálculo 0,000 e transformar em potência, vai dar esses valores. Então, em I1 a gente vai ter essa corrente, em I2 a gente vai ter esta outra corrente aqui, tá? Tranquilo até aqui, gente? Sim. Beleza. Acho que vimos isso. Agora, para a gente encontrar a resistência equivalente, caso for preciso, nesse circuito, é uma forma um pouquinho diferente. Lá em série, como é que a gente acha a resistência equivalente? Em série, como é que eu faço a resistência equivalente? Mais? No caso, conta de mais? Tu soma todos os resistores, né? Se fosse em série aqui, eu ia somar 10 kΩ com 15 kΩ, ia dar 25 kΩ. Mas, neste caso, a gente tem paralelo. Em paralelo é chato, complica a nossa vida, porque é assim que a gente calcula. A resistência equivalente vai ser 1 sobre resistência equivalente, igual a 1 dividido pelo resistor 1, mais 1 dividido pelo resistor 2. Tá? Complica um pouco a vida quando a gente vai fazer resistência equivalente em paralelo. Em série é uma beleza, é só somar. Mas em paralelo a gente tem que fazer este cálculozinho. Como é que a gente faz? Só substituir. Pode fazer toda essa tramóia aqui que eu vou mostrar para vocês, ou pode só substituir aqui, ó, R1 por 10 kΩ e R2 por 15 kΩ e fazer a conta. Mas também tem um jeito mais simples. A gente pode fazer essa tramóia toda aqui, que é o MMC, né? MMC de R1 e R2 é R1 vezes R2. Quando a gente faz o MMC, como é que é, minha gente? É o número de baixo dividido pela fração aqui, o denominador da fração, né, primeira, multiplicado pelo de cima. Então, R1, R2 dividido por R1 vai dar R2, que multiplica por 1. Aí dá R2. R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1, multiplicado por 1, dá mais R1. Aí, isolando aqui, né, ou a gente pode multiplicar em x também, né? 1 vezes R1, R2 dá R1, R2.
REQ vezes R2 mais R1 dá isso aqui. Aí eu fico com R1, R2 dividido por R1 mais R2, tá? Mas isso aqui, gente, vocês não precisam fazer desse jeito. Isso aqui é só um método mais... Se vocês quiserem fazer mais, sei lá, rebuscado, nem sei como é que é a palavra. Mas vocês também podem substituir aqui e fazer o cálculozinho, tá? Não tem problema nenhum. Não precisa fazer toda essa tramóia aqui que eu fiz, tá? Tranquilo, minha gente? Tranquilo. Aí, você substituindo os valores, vão encontrar a resistência equivalente ali. Nesse caso aqui, eu fiz achando e deu 6 kΩ. Isso aqui é tudo calculeirazinha de matemática, tá? Aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é chato, não precisa. Resistores em paralelos. Tá, beleza. É isso aí de paralelo, tá? Entendido o paralelo, gente? Sim. Aí o que vai acontecer no nosso circuito aqui, ó? Vamos lá. Temos 3 resistores e uma fonte de tensão de 12 volts. Eu vou analisar agora. Eu sei o valor da minha corrente, né? Lembra que a gente calculou antes o valor da corrente? O valor da corrente era 0,9 mA, né? A gente fez o cálculozinho aqui e encontrou esse valor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou analisar esse circuito aqui e ver se nesse resistor aqui vai passar 9 ohms. 9 volts, desculpa. Se passar 9 volts aqui, que é o que o equipamento suporta, né? Lá no início do exercício dizia isso. Então, beleza, é aí que eu ligo. Eu ligo entre o B e o E. Se passar mais que 9 volts, não é ali. Se passar menos, também não é, tá? Então, a gente vai ver isso. Como é que eu vejo isso? Vamos lembrar que em série a gente tem que a corrente vai ser igual, olha só, vai ser igual em todos e a tensão é dividida. Em paralelo, a corrente é dividida e a tensão é igual, só para a gente relembrar o que a gente viu. Então, eu sei aqui que eu tenho, nesses 2 resistores, eles estão em série ou eles estão em paralelo? O de 100 e o de 300 aqui. Em série? Em série, muito bem. Se eles estão em série, eu sei que a corrente que vai passar nesses 2 aqui é igual e a tensão aqui vai ser dividida, tá? Essa é a informação que a gente tem. Vamos calcular qual que vai ser a corrente, ó. Eu tenho essas informações. Eu tenho que a tensão é 12, que é o meu V, a corrente a gente não sabe, e a nossa resistência aqui equivalente é 400. Então, eu uso a lei de Ohm para encontrar a corrente nesses 2 resistores. 12 igual a I vezes 400. Aí, para a gente isolar o I, né? Passo o 400 dividindo lá, vai ficar 12 dividido por 400, que nos dá 0,03 amperes. Então, aqui nesses 2, a gente tem uma corrente de 0,03 passando, tá? Então, eu liguei e está passando 0,03 amperes aqui nesses 2. Agora, eu vou saber a tensão que passa primeiro nesse aqui. Para eu saber a tensão, basta eu multiplicar a corrente que passa ali, que é essa que a gente acabou de achar, pela resistência dele. 0,03 vezes 100 é igual a 3 volts. Então, aqui passa 3 volts. Agora, vamos ver quanto que passa ali no de 300, ó. No de 300 vai ser 0,03 vezes 300, que é a resistência dele. Então, aqui passa 9 volts. Lembrando, pessoal, ó, bem importante, ó, se eu somar 9 com 3, dá 12, que é a fonte que está saindo daqui. Mas ela foi dividida em cada um dos resistores. Tranquilo até aqui, minha gente? Tranquilo. Só fazendo isso aqui eu já achei a resposta. Porque se a gente analisar aqui agora, ó, agora vamos ver quanto que passa aqui no equipamento que a gente ligou. Esse é o equipamento que a gente ligou, tá? E nesse equipamento eu só posso ter 9 volts. Eu não posso ter mais que isso e nem menos. Então, esses 2 aqui, resistores, eles estão em série ou em paralelo?
O resistor de 300 e o de 10.000, eles estão em série ou em paralelo? Paralelo. Em paralelo. E se a gente for ver, em paralelo, as correntes são divididas, porém a tensão é igual. Então, se a tensão é igual, eu sei que aqui passa 9 volts, porque aqui eu já calculei, ó, a tensão que passa aqui é 9, então aqui embaixo vai ser 9. O nosso equipamento funciona com qual tensão? Lá no início do exercício ele fala 9, né? 9. Então, beleza. É entre B e E que eu tenho que ligar, porque aqui vai ser fornecido 9 volts. Não preciso nem fazer o do A e E, porque vai dar errado, né? Vai dar um pouco mais aqui a tensão, ou um pouco menos. Então, essa é a nossa resposta. Achamos primeiro a solução ali de eliminar, né? E ficar com essas duas. Aí a gente calculou e viu que é entre B e E, que é a resposta D. Essa hoje foi complicada, né, gente? Pior que foi, mas é incrível que, tipo assim, é fácil, mas tem várias coisinhas para fazer que faz a gente meio que se perder ou ficar já nervoso. É muito detalhe, como vocês viram, né? E isso tudo tem toda uma bagagem por trás, né? Vocês viram ali. Você tem que saber lei de Ohm, tem que saber como é que eu faço resistores em série, tem que saber como é que faz resistor em paralelo, tem que saber o que, que é um resistor, o que, que é uma fonte, saber também que quando é em série, a corrente ela vai ser dividida e a tensão vai ser a mesma. Ou, desculpa, eu até me enganei. A corrente vai ser igual e a tensão vai ser dividida. Quando em paralelo vai ser igual a tensão e a corrente vai ser dividida. Então são detalhes assim que é muita coisa para a pessoa lembrar na hora, né, para fazer. Então é mais questão de tipo tu sentar e resolver várias vezes aquilo ali. Complicou, né? Na última aula não estava tão difícil assim. Eram questões mais fáceis, né? Essa Pois daí é. complicou. Essa daí é cabeluda, é uma das mais difíceis que tem do Enem. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra que é mais difícil que essa. Não, as outras são facinhas. Ah, tem uma aqui que eu acho que é mais difícil, hein? Deixa eu ver. Tem uma outra também que é de circuito, a gente até pode ver na próxima, mas é uma questão que não é muito difícil assim também, é bem tranquila. É mais de lógica até. Eu acho que essa aí é a mais difícil delas. Assim, de ter coisas envolvidas, né? Tem que saber conceito, tem que saber o cálculo. Mas vocês viram, é lei de Ohm, né? V igual a IR e aplica aquilo ali. Sora, quantas questões de física, assim, né, que seriam, tipo, mais difíceis? As mais difíceis eu não pesquisei isso, mas Não, mas, posso tipo, dar uma quantas, olhada. assim, questões teria, tipo, 10? Tu sabe? Não sei te dizer. Tem um cara no YouTube, eu acho que ele analisa questões do Enem, que ele fez tipo um negócio para ver assim, qual o percentual de alunos que acertou e que errou essa questão. Posso trazer na próxima aula para a gente ver. E também tem aquela questão de qual o percentual de conteúdos que caem mais, né? Que cai mais é acústica, depois vem circuitos, aí depois vai seguindo, assim. E aí, minha gente, o que acharam? Complicada. Mas, tipo, Complicou? quando tu começa a entender aí, já. Mas realmente